E aí, estamos prontos para fazer nosso resumão, Rogério? Já, meu brother, na hora. Rogério, falamos sobre a economia de Rondônia, falamos sobre a agricultura, o agricultor familiar, falamos sobre a piscicultura, falamos sobre a indústria. Então, meus queridos alunos, façam as anotações, que são informações importantes, inclusive, Rogério, para levar para um concurso. Exato. Já falei, retorno a falar para os nossos queridos alunos. Provas locais de concursos estaduais e municipais cai Geografia de Rondônia. E às vezes, Rogério, vem pessoas de fora fazer esses concursos. Isso mesmo. E aí, ele não tem um conhecimento de Rondônia. Nenhum. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar para trás. Vai ficar para trás, porque os nossos alunos já estudaram, estudam e são daqui e conhecem a nossa realidade. E, para completar, ainda aprofundam quando estudam com a gente. Isso mesmo. Olha aí, Rogério. Então, você só tem a ganhar, né, professor Jorge? É isso aí. Se está ligado, se está atento à aula, vai tirar de letra, vai gabaritar a sua questão aí na sua prova e também no concurso aqui no estado de Rondônia, independente que seja a nível estadual, a municipal, se cobrar a Geografia de Rondônia. Exatamente. Beleza? Então vamos lá na tela fazer a nossa revisão de aula sobre os setores econômicos em Rondônia. Economia de Rondônia, nós iniciamos a aula falando um pouquinho daquela situação, lembrando os alunos, né, que em Rondônia a gente vai ter os 3 setores econômicos presentes, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Mas o setor mais importante do estado de Rondônia é o setor terciário, que gera uma maior participação no PIB de Rondônia, que é o setor de serviços e comércio. Então, nós temos a atividade da agricultura em Rondônia, na pecuária, no extrativismo mineral, vegetal também. E quando a gente fala da agricultura pecuária, a gente está falando aqui, galera, do setor primário da economia, juntamente com o extrativismo mineral e vegetal. E, além disso, a gente tem a indústria, mas o professor Jorge até falou, né, durante a aula, que essa indústria é bastante tímida aqui ainda no estado de Rondônia, se comparado com outras regiões, né, professor? Não só comparado em relação às outras regiões, como também, Rogério, o aqui, nível né? Tecnológico. Exatamente. É isso? E se compararmos aqui também, por exemplo, com Manaus, né? Dentro da nossa região, a gente vê que a gente está bem atrás de Manaus, né? Mas a participação em Rondônia, a gente tem aí, a grande participação do PIB é no setor terciário, que é de serviço. Falamos aqui, durante a aula, sobre a evolução das pastagens plantadas em Rondônia nesse período de 1980 até 2017. E conforme o gráfico, você observa um grande crescimento dos pastos aqui em Rondônia, justamente por conta desse aumento da produção da pecuária do estado. Falamos aí sobre essa situação que é bem importante aqui em Rondônia. Rondônia é um dos maiores produtores da pecuária da região norte. Falamos também sobre o homem do campo, não foi, professor Jorge? É isso aí. Inclusive, nós relacionamos a informação da ocupação do homem no campo, que em 1980 eram 176 mil, 2006 277 mil e 2017 270. Esse 2017 caiu em relação a 2006. Isso mesmo. E nós evidenciamos para o aluno que isso também está linkado com a questão da mecanização do campo em Rondônia. Exatamente. É isso? Então, a gente viu até, no próximo slide, a gente vai até verificar, isso que o professor Jorge está falando, ó, que foi a introdução de tratores no campo de Rondônia, de 1980 para 2017. Um absurdo aí de crescimento, né, professor Jorge? Exatamente. De 570 para 12 mil. Isso aí representa o quê? Evolução do campo de Rondônia, o aumento da produtividade, mas também aquela consequência que falamos, né, que é a diminuição dos trabalhadores no campo, porque essa prática de introdução de equipamentos no campo, essa modernidade também gera desemprego. Perfeito. Vamos lá. E nós temos aqui o efetivo de animais em Rondônia. Nós analisamos esse gráfico durante a aula também e observamos aí o crescimento absurdo
de bovinos no estado de Rondônia, sendo aí o principal do nosso estado. Depois a gente tem aí os suínos, ovinos, mas os bubalinos, caprinos quase não tem especificidade aqui no estado de Rondônia. Inclusive, falamos que os bovinos, né, eles são principalmente também para exportação. Ah, legal. Europa, Ásia, Estados Unidos. Ótimo. E essa exportação, né, no caso aí a carne para o abate, né, aqui de Rondônia é produzida no sistema extensivo, que é a produção do gado solto ali no pasto, se alimentando do pasto. É lógico que tem algumas biotecnologia, tem agrônomos, no todo esse processo de produção aqui em Rondônia, mas a nossa pecuária de Rondônia voltada para o abate de carne é um modelo de produção extensivo. Temos o modelo intensivo? Temos o modelo intensivo, mas o modelo intensivo é voltado para a produção de leite em Rondônia. Leite e semi-extensivo lá as aves, né? Também, muito bem. Quando a gente fala, o maior produtor de café no Brasil, apresentamos esse gráfico também para vocês, a gente observa que lidera o estado de Minas Gerais, Rondônia, na 5ª posição, de acordo com esse gráfico, na safra de 2019 e 2020. Falamos da agricultura familiar e essa agricultura é muito importante para a Rondônia, ou seja, 81% dos estabelecimentos em Rondônia são considerados agricultura familiar e isso é acima da média nacional. Falamos também para vocês sobre o PIB, não é isso? Falamos que, embora a nossa querida Rondônia seja pujante numa economia interessante, a nível Brasil, que obviamente o Brasil é uma potência econômica, é um dos celeiros do mundo. Exatamente. É isso? E temos estados que estão muito à frente de Rondônia. Obviamente, Rondônia é um estado novo, Rogério. É isso? No entanto, não deixa de ser promissor. Exatamente. Daqui a 10 anos, nossa realidade, tenha certeza, Rogério, e eu vou falar isso há 10 anos atrás, né? Estamos falando do futuro. Pode ter certeza que quando a gente vê essa aula, nós vamos estar numa situação econômica em Rondônia muito melhor a nível Brasil. Exatamente. Ok? E falamos também sobre a questão da produção de peixe, que Rondônia também ela exporta. Diretor, vamos aqui com a gente? Exporta peixe para diversas partes do mundo, principalmente a Europa, e o sistema de produção aqui de Rondônia, professor Jorge, é o sistema semi-intensivo. Então, não é aquele peixe que vai na madeira e pesca o peixe para vender. Não é assim, não. É o peixe lá nessas regiões de confinamento, né? Que os tanques, que é voltado aí para exportação. Então, é um modelo semi-extensivo de produção de peixe, que é a piscicultura de Rondônia. Que também é uma tendência, é promissor esse mercado também. Exatamente. Na área de aquicultura em Rondônia. Exatamente. Implementado nos últimos governos e está dando super certo. Com certeza. É isso. Falamos também da questão da indústria. A indústria em Rondônia, falamos que ela caminha timidamente, não é uma indústria absurda como no eixo Rio-São Paulo. Isso mesmo. Obviamente estamos falando de estados que faz parte da própria história da berço, né? Berço do Brasil. A industrialização, né? Ali a região Nordeste, a região Bahia, isso mesmo. Sul, não é isso? Então, Manaus, que é muito mais antiga. Então, nesse cenário, a gente também tem uma indústria muito incipiente, muito tímida, mas ainda assim crescente. Exato. Na área de laticínio, na área de frigoríficos, na área moveleira. É isso? Muito bem, exato. Beleza, então agora você fica aí com a sua atividade. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção, beleza? Até mais. Tchau. Fala, galera! E aí, suave na nave, top das galáxias, acertaram tudo aí? O que tu acha, Rogério? Na hora, professor. Hã? Tema muito tranquilo, né? Tranquilão. No entanto, embora seja tranquilo,
Não quer dizer que não seja importante. É muito importante. Afinal, estamos falando de economia. Com certeza. Conhecer a questão econômica de Rondônia é você ter um passo na frente de pessoas que não sabem nada de Rondônia. Exatamente. Vier fazer aqui um concurso, vai pensar que aqui só tem jacaré, como o pessoal fala, né? Eles vivem lá com jacaré. Não. Desse jeito, viu? Não, senhor. Nós estamos nos desenvolvendo e nos desenvolvendo bem. Com certeza. Inclusive exportando commodities para o mundo. Exato. Isso, como soja, como carne bovina. Muito bem. Não é isso? Chega até a sair daqui o açaí para outros lugares do Brasil. É isso aí, galera. Aí, ó. Até o açaí. Gostou da... Partiu daqui. Beleza. Então vamos lá na tela. Vamos lá na tela. A correção da atividade. Momento da resolução. Questão 1. O sistema de produção de peixe na piscicultura rondoniense é constituído principalmente pelo modelo A. Semi-extensivo. D. Semi-intensivo. C. Predatório. D. Rotacional. E aí? Rudimentar. Ficou top demais, ó. Vamos lá. E aí, professor Jorge? A, B, C ou D ou E? Tá tranquilo? Tá suave? Como que tá essa questão? Tá suave. Suave demais, né? Você falou isso várias vezes durante a aula, professor Rogério. Parece que eu estava adivinhando que ia cair essa questão na prova, ó. Tu estava adivinhando e foi tu que colocou. Por isso que eles acertaram. Olha só, nossos queridos alunos estão ligados na aula, na explicação do professor Rogério. E ele fez só um teste para saber se está todo mundo ligado no que você falava, né, Rogério? Verdade, professor, me fala aí. Se a galera errou, me fala que eu vou ficar aqui, ó, triste da vida. Questão 2. Sobre a indústria do estado de Rondônia, é correto afirmar que A. é altamente diversificada, B. é responsável por 14,6% do PIB estadual e é pouco diversificada, C. é do setor primário no estado, D. a indústria de automóveis está em expansão e letra E. só perde para o estado de São Paulo, Rogério. E aí, Rogério? É um sonho ainda, Tá né? Contigo, vai lá, conversa com ele sobre isso aí. Vamos lá. Quando a gente analisa aqui a alternativa E, que fala só perde para a de São Paulo. Não, São Paulo é o maior polo industrial do Brasil e a gente falou durante uma das maiores do mundo, né? Verdade. Polo automobil, a gente encontra ali vários tipos de indústria, até a indústria aeroespacial a gente vai encontrar ali em São Paulo. Então, a gente não tem, ainda a gente não compete, a gente está longe ainda de competir com São Paulo. Então, essa alternativa, eu tenho certeza, professor Jorge, que ninguém marcou acerca da indústria do estado de Rondônia. A D, a indústria de automóveis está em expansão. E aí, professor Jorge, nós temos indústrias automobilísticas no estado de Rondônia? Nós temos automóveis, nós temos serviços. Temos concessionárias, concessionárias, Serviço, que é o comércio. Muito bem. E serviços de oficinas, Exato. etc. Que isso tudo está no setor terciário. Muito bem. Estamos falando de setor terciário. Então, essa indústria, não. Ok? Então, não é a letra D. E a C, que está um absurdo, é do setor primário no estado? Indústria é do setor primário? Pois é, Rogério. Nós falamos durante a aula, não falamos? Claro, e você gosta de ajudar muito esses alunos. Você gosta de ajudar demais esses alunos, porque esses meninos sabem que a indústria não é do setor primário, Rogério. A indústria é do setor? Qual setor? Secundário. Exatamente, secundário. E, tá falando, aqui a indústria de Rondônia é altamente diversificada. Isso, e eu falei para os nossos queridos alunos que ela ainda é tímida. Exato, ela professor. é incipiente. Muito bem. Então, só nos resta a B. Ela é pouco diversificada e o nosso PIB ele não chega nem a 15%. Leve essa informação no seu coração. Isso mesmo. Não é isso, Rogério? Muito bem. Beleza, a indústria é incipiente, é pouco diversificada e ela, no PIB, não chega a 15%. Muito okay? bem. Obviamente que esses números são variáveis, varia de um ano para o outro, né, Rogério? Vamos para a questão 3. Sobre o PIB de Rondônia, assinale a alternativa correta. A, é o maior da região norte com 35%. B, é o terceiro do Brasil
com cerca de 10%. A C é o terceiro da região norte, com 11,7%. A D é o menor da região norte, pela falta de expressividade econômica. E aí? Aí não há dados para comparações. O que você acha, professor Jorge? Isso aqui é um absurdo. Eu não sei por que você colocou isso aí. Não pode haver esse tipo de informação, Rogério, num país. Por quê? Como que não pode ter dados para comparação se um país não tiver essas informações, né, Rogério? Com certeza. Aí aquele país está fadado a não ter um futuro bem planejado. Não vai ter progresso de que maneira? Exatamente. Nós temos várias informações nas federações de indústrias do Brasil. Muito bem. O próprio IBGE tem esses dados. E a partir desses dados, é importante para quê? Para desenvolver a região, para implementar outras ações interessantes. É isso. Isso, obviamente, acontece também com o PIB. Exatamente. Olha só, é a menor da região norte, não. Nós falamos que ele tem uma expressividade. Muito bem. Beleza? É o maior da região norte, também não. Temos o Pará e o Amazonas, que falamos que já, desde o Brasil colônia, o Brasil império, eles já estavam lá como sendo muito importantes. Não é isso? É o terceiro do Brasil? Não. Então, Rogério, só tem a C. É o terceiro da região norte. Isso com 11%, mesmo. né? Então, olha, voltando aqui na letra E, Rogério, a gente ainda tem que falar mais uma coisinha sobre isso. A gente tem que falar para o nosso aluno sempre duvidar de questões muito incisivas, muito contundentes. É isso? Isso mesmo. Então, ela está dizendo que não há dados para comparações. Então, isso é muito forte. Exatamente. Tem que duvidar desse tipo de frase. Com certeza. Vamos lá, galerinha, para a questão 4. Olha só, já era uma questão de universidade, hein? Exatamente. Rondônia desponta como um dos mais promissores polos de desenvolvimento da atualidade. Sobre sua economia, é correto afirmar que A. Sofre nas últimas décadas de forte influência da sua recente ocupação dirigida, onde há uma coexistência conflitiva entre colonos, fazendeiros e antigos trabalhadores da borracha, migrantes sem terra e as empresas mineradoras. B. O setor secundário foi o caminho que os produtores da região tomaram para que pudessem desenvolver a cultura de subsistência. C. O subsolo, em geral, é pobre em recursos minerais. Os garimpeiros encontram apenas ouro. D. No extrativismo vegetal, a exploração da madeira de lei é realizada de forma racional, em bases comerciais e de modo ambientalmente sustentável, preservando o ecossistema e protegendo o território indígena. Rapaz, isso está muito bonito, hein, Rogério? Muito bonito. Ô, louco. Então, vai ser a A. Sofre nas últimas décadas de forte influência na sua recente ocupação dirigida. Nós vimos, né, os projetos de assentamentos dirigidos, inclusive PAD, né? Projeto de assentamento dirigido. Muito bem. Então, sempre com o problema de conflito com colonos, fazendeiros, trabalhadores migrantes, as empresas mineradoras, sem terra, inclusive os indígenas. Muito bem. Beleza? Exato, professor. Questão 5. Sobre a agricultura familiar em Rondônia, é correto afirmar A. Não há muita participação na economia? B. Rondônia, 81,3% dos 91.438 estabelecimentos recenseados foram classificados como pertencentes à agricultura familiar. C. É considerada a mais importante para a exportação do Estado. Já marcou? A. B. Beleza. Então, a participação da agricultura familiar? Vamos ver. A D. É a maior participação do PIB? Não. Rondônia não tem agricultura familiar? Ô, louco. Sem chance. Tá falando que sem chance. Sem chance. Beleza, Rogério. E aí? Por isso que a gente antecipou aí a resposta logo, porque as outras a gente já sabia que estava errado. Brincadeira. Mas olha só, eu tenho certeza que nessa questão eles não tiveram dificuldade, porque estava uma questão tranquila, com partes lá da nossa explicação da aula. Então é isso, galera. Fechou? Voltamos aí na próxima aula. Valeu, tchau! Tchau!